Helena, ela é gerente do Programa de Turismo e Meio Ambiente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e desde 2008 ela é responsável pelos projetos estratégicos em turismo e suas cadeias produtivas nos temas de mudanças climáticas, uso eficiente de recursos, ecoinovação e sustentabilidade. Ela executou e atuou em mais de 40 projetos na América Latina, Europa, Ásia e África. Então, dá para a gente depois explorar bastante ela, perguntar bastante coisa. Helena, bem-vindo, é com você. Obrigada a todos, principalmente a Brastoa. É com muito prazer que eu estou aqui. Eu tive na primeira edição e ver a transformação e a evolução desse prêmio me faz acreditar que realmente, através de parcerias, a gente consegue transformar o setor do turismo. Hoje eu vou falar sobre o negócio do turismo e meio ambiente, oportunidades de eficiência, inovação e sustentabilidade. Como foi falado, eu trabalho num programa da ONU Meio Ambiente, que é uma agência responsável pelo meio ambiente dentro do quadro das Nações Unidas. Basicamente, o nosso trabalho é de trabalhar com consumo e produção sustentável, de como fazer com que não só a produção, tanto pela parte dos operadores turísticos, dos hoteleiros, mas também como que os turistas podem consumir mais sustentavelmente e quais são as ferramentas e métodos que deveriam ser utilizados. Eu trabalho em Paris, fazem 12 anos na Agência do Meio Ambiente, e estou muito feliz de estar no Brasil, de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Só um minutinho aqui. Bom, eu queria que vocês saíssem daqui pelo menos com 3 coisas na cabeça. A primeira delas é que o turismo é um fenômeno. É um fenômeno de estilo de vida. Hoje em dia, as pessoas... Se você fala que você não foi fazer férias em algum lugar, as pessoas te olham até estranho. O ano passado, eu fiz uma reforma na minha casa e as pessoas me olhavam com cara de dó, coitada, não foi viajar? Então, hoje, as pessoas elas buscam essa emoção da viagem, a emoção de sair do seu dia a dia. Nós vamos continuar a viajar e, com isso, o aumento das emissões de carbono, com isso, o aumento do impacto ao meio ambiente e também, mas também o mais importante é que o turismo não é uma batalha de números. Os nossos indicadores de hoje em dia dentro do turismo é de quantos turistas nós podemos levar para um destino turístico. E hoje nós temos essa preocupação que o turismo ele tem que ter um impacto positivo, não só nas comunidades locais, mas também no meio ambiente que ele insere. É claro que não é o sonho de todo mundo estar numa praia como essa. Nosso sonho é estar em Fernando de Noronha, ter a exclusividade do turismo. Mas o turismo ele também tem um fator, que é o preço. Então, as pessoas vão viajar, vão continuar viajando e vão buscar a melhor relação preço e produto. Para quem foi para Veneza, ir para Veneza hoje em dia significa que você não vai encontrar a Veneza que você viu há 10 anos atrás. As comunidades não estão mais morando na cidade. A cidade ficou tão cara que a comunidade local ela se deslocou. Existem cruzeiros onde chegam aproximadamente 5.000 a 10.000 pessoas diariamente no Porto de Veneza, fazendo que esse destino turístico seja um destino que, apesar de toda a sua beleza e do fato de ser um destino ícone, já não é um destino que você encontra a autenticidade do produto italiano. Então, hoje, já existem vários questionamentos, não só com relação ao impacto cultural, mas também ambiental. Em Veneza, eles criaram barreiras de contenção de água que estão subindo, e essas barreiras custaram $6 milhões.
Se Veneza estivesse atuando e mitigando esses impactos há mais de 10 anos, esse custo ele não seria necessário. E, claro, que para que a gente possa estar fazendo um turismo mais sustentável, a gente também precisa aprender a comunicar sobre o turismo sustentável. Então, muitas pessoas acham que o turismo sustentável é blá, blá, blá. Muitos operadores turísticos não vendem sustentabilidade. Se você for ver as agências da Nova Zelândia, os websites da Nova Zelândia, da Austrália, em nenhum momento se fala sobre turismo sustentável. Existem outras palavras para se vender. E aprender a decodificar essa comunicação ao consumidor é muito importante, porque muitos consumidores pensam que o turismo sustentável é mais caro. E não necessariamente, porque você pode ter uma economia de uso de recursos naturais, e você pode estar também trabalhando com uma maior competitividade. Hoje existem estudos dizendo que o turismo sustentável, em hotéis, por exemplo, os hotéis têm mais taxa de retorno de clientes uma vez que eles sejam sustentáveis. Existe também a questão da complexidade de informação. A maioria da informação sobre os produtos turísticos sustentáveis ele não está sendo divulgado em uma abrangência necessária. Está muito aquém do que deveria ser. Dentro dos desafios do turismo global, que a gente tem que estar sintonizados, a questão são várias questões. A primeira questão é em relação ao turismo com baixo impacto de carbono. O que é esse turismo de baixo impacto de carbono? É um turismo que, hoje em dia, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na Europa existe uma norma e uma legislação pedindo para que todas as operadoras turísticas apresentem o seu bilhão carbono, a sua pegada de carbono, e documente e verifique isso e acredite isso através dos órgãos representantes. Então, existe um pedido, por exemplo, dos operadores europeus que, para integrar ao Acordo de Paris, vão ter que estar pedindo essa informação, por exemplo, aos operadores brasileiros. Então, isso é um desafio, porque na Europa existem ferramentas, existem métodos, mas eles ainda não estão disponíveis em todos os lugares do mundo. Como a Sofia falou, é muito importante também esse monitoramento e essa medida. A gente não pode agir no que a gente mede. É importante trabalhar também com os indicadores, que são os indicadores corretos. Muitos dos hotéis, muitos dos meios de hospedagem, dos operadores, eles trabalham com a questão do consumo de água. Mas, quando a gente está inserido num contexto de destino, o estresse hídrico daquele próprio destino ele é muito importante. Então, isso trabalha com a questão de o uso eficiente de recursos e também a transparência e os relatórios de sustentabilidade das empresas. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é que todas as firmas de grande porte, que sejam limitadas, a partir de 2030, elaborem relatórios de sustentabilidade. Então, ele já está sendo inserido no Brasil através da Bovespa, e existem regulações saindo e legislações saindo em vários países para que isso passe a ser uma norma. A questão também muito importante quando a gente fala de turismo global, mesmo que nós possamos ser um destino sustentável, a questão da segurança. Eu que moro em Paris, eu vi o impacto
dos atentados que aconteceram o ano passado no setor do turismo. É um fator que é muito importante e que, hoje, as pessoas, quando viajam, buscam essa segurança. Várias pessoas, quando eu vinha para o Brasil, me perguntaram se eu não tinha algum problema com a relação à Zika e todo esse tipo de informação, que, se não é existente, que se não é passado pelo setor do turismo, pode haver um impacto muito grande. Também nos destinos. Uma coisa que é um dos grandes desafios desses novos acordos que existem, principalmente o Acordo de Paris, é a cadeia de valores do turismo, a cadeia produtiva do turismo. Como vocês sabem, é uma cadeia muito vasta, fragmentada. Então, nós estamos trabalhando bares, restaurantes, hotéis. E o Acordo de Paris ele requer que a responsabilidade pelas emissões de carbono, assim como o uso eficiente de recursos, ele seja medido, avaliado e relatado não só pelo operador de turismo, mas também por todos os seus subcontratados. E essa complexidade de você estar trabalhando com essa agregação de dados também é uma complexidade que a gente tem que estar trabalhando nos próximos anos. Então, dentro desses desafios, como eu já falei, o desafio principal na nossa análise é o monitoramento e a transparência. Tem a questão também dos indicadores. A gente está usando os indicadores corretos. Então, eu vou dar um exemplo do Grupo Accor, que avaliou a pegada ecológica de toda essa operação. Eles utilizaram um método que chama ciclo de vida do produto. Dentro desse método, eles tentaram descobrir como eles poderiam agir com relação ao consumo de água. E, a priori, a primeira ideia que veio na cabeça deles era que o consumo de água era relacionado aos hóspedes. E não, 86% do consumo de água do Grupo Accor vem da comida que eles servem no restaurante. Então, quais que são as soluções para esse tipo de problema? Será que a gente tem que continuar a fazer programa em hotéis para o hóspede pendurar a toalha? Será que a gente não tem que mudar os menus? Será que a gente precisa ter 10 tipos de queijo no café da manhã? Qual que é o impacto de emissões de CO2 desse? Então, é muito importante de conhecer o que a gente chama, em inglês, hotspots, que é pontos críticos na operação do turismo. Esses estudos são estudos que, hoje, a minha organização está trabalhando. Nós estamos trabalhando, primariamente, em 3 cadeias de turismo, que é o setor de eventos, o setor de meios de acomodação e o setor de restauração. Então, todas essas informações a gente pode estar passando para vocês, para que vocês trabalhem com os seus parceiros com relação a isso. Também existe a preocupação da sustentabilidade das operações. Como eu falei, não só internamente, mas externamente, com todos os parceiros. E o mais importante é repensar os modelos de negócio. Como vocês sabem bem, a Airbnb, a Uber, são modelos de economia compartilhada. E que requerem uma nova maneira de pensar. Nós estávamos conversando eu estava conversando com o diretor de política italiana, e ele estava me falando, mas, bom, o Airbnb não paga taxas de turismo. E, ao mesmo tempo, os hotéis têm padrões de sustentabilidade, o Airbnb não tem. Então, como que o governo pode estar atuando de criar critérios para esses novos tipos de negócios, para que eles também sejam sustentáveis? Como que um hoteleiro ele pode competir com o Airbnb? Então, nesse sentido, a sustentabilidade é um fator competitivo em relação a esses novos modelos de negócio.
E esses novos modelos de negócios, hoje, nós, como Penuma, nós estamos trabalhando com esses negócios. Nós estamos trabalhando com Airbnb, nós estamos trabalhando com TripAdvisor. O TripAdvisor, nós desenvolvemos, junto com eles, o Green Leaders Program. E essa nova economia compartilhada, ela tem que ser integrada dentro desse quadro de sustentabilidade. Mas, para isso, mais importante são as parcerias. Parcerias como essa do prêmio, parcerias como entre o governo, a iniciativa pública e privada. E essas parcerias são essas parcerias que transformam o setor do turismo. Todos esses exemplos, e também com relação ao impacto do setor do turismo, quanto aos números, nós, do Penumas, podemos estar compartilhando com vocês. A maioria da nossa literatura é em inglês, mas, como brasileiro, eu posso estar tentando ajudar a traduzir todos esses métodos e ferramentas. E nós temos um escritório em Brasília, e estamos à disposição para qualquer pergunta e potenciais sinergias com vocês. Esqueci um slide, desculpa. Aqui. Dentro das oportunidades de novos mercados, era só um slide para mostrar para vocês. É uma pesquisa que foi feita em 2013, com relação à inovação, que justamente mostra 3 requisitos que é pedido pelo novo consumidor. Uma, que é que esses produtos que estão sendo gerados, eles podem dar uma vantagem competitiva, que a companhia, eles exigem hoje que, dentro de um produto inovador, que ela lidere iniciativas ambientais e que também que todas as gerações de novos produtos considerem isso na sua inovação. Desculpa, inverti a ordem dos slides. Bom, mas obrigada por atenção, estou aqui para qualquer pergunta.